Bom, vamos ver então alguns detalhes sobre a realização do comercial do Conselho Tutelar chamado Super-Heróis. Primeiro passo, o roteiro. O roteiro ele veio pronto da agência Acme Propaganda. Eles também estavam nessa como parceiros, gentilmente cederam esse roteiro. O roteiro ele tinha basicamente 4 momentos. O primeiro momento ele dizia assim: crianças vestidas de super-heróis, eles fazem gestos e dizem coisas. Por exemplo, ativando o super escudo, etc e tal, super força. O segundo momento que está indicado agora, as crianças elas brincavam descontraídamente. No terceiro momento, vinha um cartão com legenda e chamava as pessoas à responsabilidade de votarem dia 30 de maio. E por último, todas as crianças juntas diziam: vamos lá! Teve um detalhe aqui que no início da decupagem, lendo o roteiro, aqui no início, bem no comecinho, eu achei que as crianças a gente deveria entrar no mundo de fantasia delas, e não apenas ver elas externamente dizendo isso. Isso aí foi ressaltado no processo de storyboard. O storyboard ele foi todo feito com auxílio de computador, foi tudo feito no Adobe Photoshop, como vocês podem ver, não é muito sofisticado. Mas sempre que a gente coloca uma pessoa em destaque no quadro, ela chama bastante atenção. E a estética de histórias em quadrinhos, como vocês podem ver aqui, já tem uma sugestão do layout de história em quadrinho, ele serviu justamente para trazer essa referência de onde a gente tem contato com super-heróis e facilitar a nossa produção, escondendo boa parte do fundo, que a gente não tinha produção de arte disponível, nem orçamento para isso. Então, se a gente limitasse as pessoas a pequenas ações sobre fundos que foram iluminados com um foco de luz e uma gelatina colorida, ativando a super força, como é esse quadro, e no próximo ativando a super proteção. Está aí, observem o campo de força cuidadosamente rabiscado. Então a gente teria mais pistas. Bem, o storyboard de um diretor, normalmente os diretores, exceto James Cameron, não são grandes desenhistas. Ele deve servir mais para a orientação geral da equipe e como uma forma de lembrança para que o diretor se oriente na hora de fazer o filme. Aí nós temos um boneco de Superman e havia um problema. Houve uma indicação que viriam pelo menos 10 crianças. E das 3 originais do roteiro para 10, e no caso vieram 25, como a gente tem uma pista nesse quadro, era preciso fazer que todas elas chegassem pouco a pouco, que era o papel do plano anterior. Para deixar tudo mais claro, ainda foi feito um animatic, ou seja, esses storyboards eles foram incorporados num projeto de edição no Final Cut Pro. Aí vemos uma tela desse projeto, e esse projeto ele foi despachado para toda a equipe por e-mail. Nesse caso, não houve nenhuma reunião concreta da equipe antes de rodarmos. Isso naturalmente podia ser um grande risco, mas com reuniões por telefone e todo o fluxo via internet dos arquivos, contando que toda a equipe efetivamente estava colada nos seus computadores e telefones na hora certa, a coisa mais ou menos que funcionou direitinho. A seguir vamos ver este animatic. Super escudo laser ativado. Super força ativada. Ativando a super proteção. Nesta fase da vida, o único superpoder de verdade que eles têm é ajuda. Dia 30 de maio, vote para escolher os novos conselheiros para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Vamos lá! Bom, chegado sábado, era hora de rodar o comercial. Todo o processo de produção desse VT aqui, ele começou na quarta-feira à tardinha, e foi concluído na outra terça pela manhã. Então foi uma produção razoavelmente rápida e ágil de se fazer. Ao final de contas tivemos cerca de 25 crianças no estúdio da companhia Teatro Novo, equipe da TV Unicinos, liderada pela fotografia do Sadil Breda. Um estúdio, sábado à tarde, muita vontade, e era isso aí. Vamos ver o resultado. Super escudo laser ativado! Super força ativada! Ativando a super proteção! Nesta fase da vida, o único superpoder de verdade que eles têm é a sua ajuda. Dia 30 de maio, vote para escolher os novos conselheiros tutelares
e ajude a defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, agora vamos começar a comentar vários aspectos. O comercial todo foi editado no Final Cut Pro 3, num G4 Dual, que tem lá na TV Unicinos. É uma máquina bastante robusta, que pode editar em HD e realmente não me deu grandes problemas na edição. Pude fazer basicamente tudo que eu estava pensando para o comercial. Inclusive, ele dá a impressão de ter sido feito com mais estrutura e mais sofisticadamente do que ele realmente foi. Ficou um belo plano. As sequências todas de quadrinhos, elas foram rodadas em separado. Todas as cores que vocês veem nos fundos de quadro, na verdade, é no mesmo cenário branco, apenas com focos de luz com gelatinas coloridas diferentes. A referência eram aqueles quadrinhos dos anos 70 e 80 com a impressão bastante ruim, onde o que acontecia a cada quadrinho, praticamente o céu mudava de cor, etc e tal. E assim por diante, não havia realmente nenhuma sofisticação. Tinha um caso peculiar, a gente teve a facilidade imensa de encontrar máscaras do Batman, mas a dificuldade imensa de conseguir máscaras de outros personagens. Apareceu um Flash e pelo menos 3 garotas vestidas de Batman a todo momento. Havia o interesse também de fazer um contraste grande, então aí nós temos uma luz mais estourada, uma coisa mais suavizada, que tentava passar a ideia, e aí as crianças estavam brincando mesmo, ou seja, se elas parecem estar se divertindo, elas estavam mesmo, elas não foram dirigidas. Claro que nesses planos com uma ação definida, ou um movimento muito preciso, ou até quando eles estão mexendo os bonequinhos aí, claro que elas estavam sendo meticulosamente dirigidas com o olho no monitor. Os mais atentos podem perceber que algumas crianças repetem em momentos do comercial. Bom, todas as crianças tinham uma ótima postura de câmera, porém, algumas delas sabiam dar texto melhor do que as outras, e aquelas que têm mais destaque no comercial são justamente essas que sabiam dar texto melhor. Elas ganham mais destaque justamente porque, por menor que fosse o texto, são 3 frases basicamente, era necessário que elas passassem uma certa ênfase e energia. Todos os efeitos visuais também foram feitos, essa tremida, o escudo laser, esse campo de força, foram feitos no Final Cut também, bem como essa correção de cor para deixar tudo mais suavizado. E o que mais? Bem, o comercial esse dos super-heróis, ele tem também alguns pontos diferentes a partir do storyboard do Animatic. Eu não havia pensado em usar onomatopeias. E também não havia necessariamente animado antes os deslocamentos dos quadros. Vocês podem ver que eles estão sempre na diagonal em relação ao plano do quadro. E isso aí deixa a imagem mais dinâmica. Esse aí eu pensei quando eu estava indo na segunda de manhã para editar o comercial lá, estava indo no Transurb e pensei, poxa, isso realmente seria legal. Com a flexibilidade do Final Cut, do G4 Dual, foi possível fazer isso aí e deixar um trabalho bem legal.